Agora, sem mais delongas, queria convidar você a abrir a palavra de Deus. Lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Queria pedir para o meu amigo Dudu aí, soltar aquele sonzinho aí de fundo. Hebreus 3, 7. A gente vai estar dando continuidade à nossa série chamada Coração. Hebreus 3, 7. Quem abriu, diga amém. E o texto, ele fala o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, repita comigo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança de que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa noite. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Deus. Que abençoa cada coração aqui sedento, Pai. Abençoa cada família aqui representada, cada vida aqui nesse lugar. Deus, que a gente possa entrar e sair desse lugar completamente transformados. Deus, dai-nos um novo coração, Deus. Dai-nos um novo entendimento, renova a nossa mentalidade e transforma a nossa vida. Deus, entregamos a nossa vida, entregamos a nossa noite, entregamos esse culto em Tuas mãos. Faça conforme a Tua vontade, Deus, não a nós, mas a Ti, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que o Senhor ministre, Deus, a cada um aqui de forma individual e que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto do livro de Hebreus, ele acontece já no Novo Testamento, é uma carta aos Hebreus, e ele faz uma menção de algo que aconteceu com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, há milhares de anos atrás. E eu não sei se você sabe o contexto que esse texto está falando, mas ele fala que o povo de Israel era um povo que foi escravizado pelos egípcios, onde o faraó subjugava aquele povo. Então o povo de Israel era subjugado a um trabalho escravo. O povo de Israel era subjugado a uma nova cultura, a uma nova língua, a uma nova ideologia. O povo de Israel era obrigado a adorar outros deuses. Então o povo estava sofrendo naquele lugar. Então a Bíblia conta que o povo começou a clamar ao Deus vivo. Começou a clamar ao Deus de Israel. E Deus, ele respondeu. A Bíblia fala que Deus, ele levanta Moisés no meio do povo egípcio para libertar o seu povo. E a Bíblia fala que Moisés, ele foi até o faraó, ordenando em nome de Deus que ele libertasse aquele povo. E talvez você já conheça essa história, talvez você já leu, ou talvez você já assistiu em algum lugar. Mas o faraó, ele rejeita essa ordenança de Deus. E a Bíblia fala que Deus, ele manda 10 pragas no Egito, até que o faraó, ele decide libertar o povo. E quando aquele povo está sendo liberto, o faraó se arrepende e manda que matem aquele povo. Então a Bíblia fala que o mar vermelho, ele se abre. Imagina só, você saindo de um período de escravidão, e de repente um exército vem matar aquele povo, e simplesmente o mar se abre, se divide no meio, aquele paredão de água, e o povo passa em terra seca. A Bíblia fala que logo depois vem atrás desse povo o exército tentando matar, e de repente o mar se fecha. Então o povo agora está no deserto.
E quando o povo está no deserto, Deus, ele em todo momento se mostra preocupado com o seu povo. Em todo momento, Deus, ele traz provisão para aquele povo. Em todo momento, Deus, ele se preocupa a estar tendo um relacionamento com aquele povo. A Bíblia fala que, em certo momento, o povo está morrendo de sede, então Deus faz brotar água da pedra. Em certo momento, o povo está com fome, Deus faz cair maná dos céus. E quando o povo está com calor, a Bíblia fala que uma nuvem cobriam eles para proteger do sol. E quando o povo tinha frio, quando o povo não sabia para onde ir, uma coluna de fogo se levantava e agora o povo tinha uma direção para onde seguir. Deus, ele sempre se preocupou com esse povo. Deus, ele sempre cuidou do seu povo. A Bíblia fala que em certos momentos Deus, ele queria se relacionar com o povo e dizia a Moisés: diga ao povo que se santifique, porque eu quero me relacionar com eles. Mas muitas vezes o povo negava esse relacionamento. E nesse texto de Hebreus, o autor, ele começa a relembrar esse momento. Porque o povo estava perdido, o povo estava sofrendo, e a todo momento Deus, ele se mostrando presente. E nesse texto, ele fala que, lá no versículo 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. A Bíblia ele começa dizendo, hoje, repita comigo, hoje. Hoje se vocês ouvirem a sua voz. Quando eu leio esse texto e eu vejo essa palavra hoje, eu sinto de Deus um senso de urgência. Deus, ele não está dizendo amanhã. Deus, ele não está dizendo quando você perceber. Deus, ele não está dizendo quando der vontade a você. Não, ele está dizendo hoje. É esse momento, é agora. Deus, ele quer urgência no nosso meio, amém? E sabe por que eu entendo essa urgência? Porque, irmãos, entenda uma coisa. Uma vez eu ministrei sobre isso aqui no topo. Quando a gente sempre espera um amanhã, a gente nunca entrega o nosso máximo. Porque a gente sempre pensa, não, amanhã eu posso fazer isso. Sabe quais são os melhores tempos, as melhores marcas dos atletas? São nas Olimpíadas. E sabe por que isso acontece? Porque eles entendem, eu só tenho essa oportunidade. Aqui eu tenho que entregar o meu máximo. É por isso que tantos recordes são quebrados nas Olimpíadas. Mas quando a gente pensa, não, amanhã eu tenho outra oportunidade, depois de amanhã eu posso fazer de novo, cara, a gente nunca entrega o nosso máximo. Então Deus, ele traz um alerta. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Deus, ele libertou o seu povo da escravidão. Deus, ele levou aquele povo ao deserto, tirou aquele povo da submissão do povo egito. E Deus, ele fez uma promessa para o seu povo. Ele disse, olha, vocês herdarão uma terra que emana leite e mel. Uma terra que eu prometi a vocês, uma terra onde vocês não terão mais privação, uma terra onde não terão mais perseguição. Ei, vocês herdarão uma terra. Aquele povo foi um povo escolhido e separado por Deus. Aquele povo foi um povo que Deus escolheu a dedo e disse, esse é o meu povo. Um povo que foi separado por Deus. Deus olha hoje e diz, não seja como eles. Não repitam o que eles fizeram. Não imitem as atitudes dele. Foi um povo que foi separado por Deus. Foi uma geração levantada para recomeçar. Mas foi uma geração que se perdeu no meio dos milagres e maravilhas de Deus. Entenda que nós somos uma geração levantada para esse tempo. E eu creio que Deus tem muito para fazer no nosso meio. Mas no final da nossa caminhada, a gente pode ser uma geração que vai se tornar um exemplo, ou a gente pode ser uma geração que Deus levante outra geração e diga, não seja como eles. Não faça como eles fizeram. Foi isso que esse povo estava passando nesse momento. A Bíblia fala que o próprio Deus, ele diz, olha, eu os levei ao deserto para saber o que tinha no coração deles. Muitas vezes nós passamos provações, irmãos. Não é porque Deus está nos punindo. Não é porque Deus, ele está querendo, sabe, nos maltratar, muito pelo contrário.
Muitas vezes Deus quer saber o que tem no nosso coração. Às vezes as pessoas falam, não, ele está assim por conta da crise. Não, a crise ela não muda você. A crise revela o estado que você está. E era isso que Deus estava fazendo com aquele povo. Vocês vão herdar uma terra prometida, eu vou recomeçar, mas esse lugar não é para todo mundo. Esse lugar você não pode entrar de qualquer jeito. Esse lugar não é para entrar de qualquer forma. É por isso que Deus ele precisava filtrar essa geração em meio ao deserto. É por isso que Deus precisava saber o que tinha no coração daquele povo. E é por isso que esse povo precisou passar por essa provação. Lá no versículo 9, o texto fala o seguinte, Hebreus 3:9, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Aquele povo viveu milagres durante 40 anos. Imagina você viver milagres durante 40 anos. Imagina você não se preocupar com o que vai vestir. A Bíblia fala que nem a sandália daquele povo se gastava. As roupas não se estragavam. Eles sempre tinham o que comer, sempre viam provisão de Deus. 40 anos, irmãos. Eles vendo os milagres de Deus e ainda assim não converteram o coração deles a Deus. Mesmo eles vendo o que Deus é capaz de fazer, mesmo eles vendo o caráter de Deus, mesmo eles vendo o cuidado de Deus, o coração deles permaneceram incrédulo. A Bíblia fala que em um certo momento Moisés, ele sobe até o alto monte, ele vai conversar com Deus, Deus vai entregar os 10 mandamentos a ele. E quando volta, o povo tinha construído um bezerro de ouro. Porque ele disse, está demorando demais, se Deus me dá a bênção, eu vou pegar a bênção de outro lugar. Se Deus demorar a responder, eu vou procurar outro lugar. Você entende o que o povo estava fazendo? E deixa eu dizer uma coisa para você. Há um perigo muito grande quando a gente se acostuma com os milagres de Deus. Há um perigo muito grande quando a gente começa a tratar o extraordinário de Deus como algo comum. Como qualquer coisa. Foi o que o bispo estava ministrando aqui sábado passado. Ele estava dizendo, olha, atualmente essa nova geração está dizendo, não, Deus é um cara legal. Não, cara. A gente está tratando aquilo que é sagrado como algo qualquer. A gente está tratando Deus como qualquer coisa. A Bíblia fala sobre Nadab e Abiú. 2 jovens, filho de Arão, filho de um sacerdote, que cresceram no meio da presença de Deus, que cresceram vendo Deus fazendo milagres e maravilhas, só que jovens que não tinham reverência a Deus, jovens que não tinham nenhum temor pela presença de Deus, jovens que tratavam a presença de Deus como qualquer coisa. E a Bíblia fala que um dia eles levaram fogo estranho para o altar e foram consumidos. Foram consumidos pelo fogo. Por quê? Porque trataram o sobrenatural como algo comum. Banalizaram a presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente vê milagres e maravilhas sendo feitos ao nosso redor. E a gente trata isso como qualquer coisa. Eu tenho certeza que você já viu muito milagres e maravilhas de Deus. Se eu entregasse esse microfone na mão de qualquer um aí, diversas pessoas teriam vários testemunhos para contar. O que Deus fez na vida deles, o que Deus fez na vida de familiares, de amigos. O que eles presenciaram, o que eles viveram. O mesmo Deus que fez no passado, Ele continua fazendo hoje, amém? E a gente não pode cair no erro de não reconhecer Deus nas nossas vidas, na nossa caminhada. Olha para a pessoa que está do seu lado, irmão. E diga para ela o seguinte, você está diante de um milagre. É isso, irmãos. Quantas pessoas eu conheço aqui, cara, que não era para estar aqui? Quantas pessoas eu conheço aqui que se você soubesse o testemunho dele, você dizia, cara, é impossível. É improvável. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o impossível e o improvável na mão de Deus do impossível é algo normal, irmão. É algo normal. Só que a gente não pode tratar isso
como qualquer coisa. Lá em Mateus 11, 21. Mateus 11, 21. Olha o que Jesus fala. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas já teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. Ai de vocês. Porque se essa geração tivesse visto o que eu faço no meio de vocês, há muito tempo eles já teriam mudado. Há muito tempo já teria se arrependido. Só que muitas vezes nós temos um coração de incredulidade. Muitas vezes a gente tem um coração endurecido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Um coração incrédulo, por mais que veja sinais, milagres e maravilhas, ele continua incrédulo. Ele continua, irmãos. Tem pessoas que, se você vê hoje um morto ressuscitar, vai dizer: eu acho que aí tem um desfibrilador, o cara tocou ali, teve alguma coisa aí. Se vê um aleijado andar, não, eu acho que isso era machucado, aquele cara não é aleijado não. Por mais que veja sinal, sabe, provisão de Deus. Sabe aquela pessoa que diz: meu amigo, amanhã eu não sei como é que eu vou comer, e no outro dia Deus vai lá, abre uma porta e a comida chega no seu prato. Sabe, aquele milagre que você não espera e de repente acontece. Tem gente que diz: não, foi coincidência, foi sorte. O incrédulo, irmão, um coração de incredulidade, por mais que veja, não vai crer. É a geração daquele milagre da multiplicação. A Bíblia fala que Jesus estava curando leprosos, estava fazendo aleijado andar, estava ressuscitando mortos. Aí de repente os discípulos chegam em Jesus e dizem: Jesus, acabou e põe peixe, ferrou. Manda o povo ir embora. O cara ressuscita mortos, cura leprosos, faz o aleijado andar, mas põe peixe, ele não resolve não. Você entende que a gente tem essa limitação? De dizer: não, nessa área Deus pode fazer, nessa área aqui Deus não faz não. Deus, Ele me ajuda nessa área aqui eu estou ferrado. Eu estou perdido. Quem conhece pessoas assim? Talvez você seja assim. Muitas vezes a gente peca nessa área. Muitas vezes a gente é que nem Tomé. Alguém que andou com Jesus. Alguém que viu Jesus fazer esses milagres e maravilhas. Alguém que ouviu Jesus dizer que ia ressuscitar. Mas quando os discípulos falam para Tomé: ora, a gente viu Jesus, ele diz: se os meus olhos não verem as feridas dos cravos na mão dele, e se minha mão não tocar na ferida dele, eu não vou crer. Aí Jesus encontra Tomé e diz: Tomé, quero que você toque. Aí Tomé diz: não, Jesus, agora eu creio. Ele disse: você crê porque você viu. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e ainda assim creram. Essa é a fé, irmãos, que Deus quer que a gente tenha. Esse coração que Deus quer, sabe, que a nossa geração tenha. Deixa eu dizer uma coisa para você: os grandes homens e mulheres de Deus, eles foram marcantes, não porque eles eram bons, não porque eles eram incríveis, não é isso. Tanto que a Bíblia chama eles de heróis da fé. Eram homens que eram movidos pela fé. Eram homens que tinham um coração de fé. A Bíblia fala sobre Davi diante de Golias, que fala: olha, tu vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Era um jovem contra o gigante, não faz sentido, irmãos. É fé. Aí você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei fala: se não se prostrar, eu vou lançar na fornalha. Sabe o que eles falam? Pode lançar, porque meu Deus é poderoso para salvar. Mas ainda que Ele não nos salve, nós não adoraremos a outro Deus. Isso é fé, irmãos. Homens e mulheres de fé. É Daniel, que tem fé para dormir numa cova de leões, mas não nega ao seu Deus. Não deixa de adorá-lo.
É Abraão, que sonha em ser pai. É Gideão, que crê que vai vencer um exército de 135 mil soldados apenas com 300. Imagina só, você ir para uma guerra contra 135 mil soldados só com 300. É que nem o Náutico jogar contra o Sport e querer ganhar. Te amo, Dainha. É fé, irmão. É fé. É Pedro, que olha para Jesus e diz: se ele pode andar sobre as águas, eu posso também, me mande até aí. É esse coração que a gente tem que ter, irmãos. Quando o mundo olha para a nossa situação e diz: cara, não faz sentido, e você continua crendo, continua andando, dizendo: faz sentido, porque meu Deus disse que é esse o caminho. Talvez as pessoas olhem a sua situação e dizem: não é possível. Mas você continua caminhando porque diz: é possível, porque meu Deus diz que é possível. A gente tem que entender que nós não somos o que o mundo fala, nós não somos o que as estatísticas falam, nós não somos o que a mídia fala, não. Nós somos o que Deus fala a nosso respeito. As palavras que Ele lança sobre nós. Foi o que Ítalo estava ministrando aqui. A palavra dele nunca volta vazia, irmão. A palavra dele tem endereço certo. E é isso que a gente tem que entender. Esses caras, eles criam como se essa fé fosse a única esperança da vida deles. Sabe, tem pessoas que nos inspiram com sua fé, cara. Tem gente que olha para a vida e diga: cara, eu tenho que ser crente, eu tenho que me converter. Eu não sou crente, não. Você olha uma vida de uma pessoa como essa, meu Deus do céu. Você vê o bispo patriarca. As pessoas contam que antigamente a igreja aqui cabia, 50 pessoas. E ele dizia que estava pregando para a multidão. E ele saía cumprimentando as cadeiras vazias e dizia: não, aqui tem pessoas, aqui tem gente, aqui tem pessoas. E não tinha ninguém. Quando o bispo ele criou, e quando o bispo começou a construir esse templo, as pessoas diziam: esse cara é louco, é megalomaníaco, para que uma igreja desse tamanho? E hoje em dia está pequena. É uma pessoa com fé. É uma pessoa que dizia: não, vidas vão entrar aqui, vidas serão transformadas. É fé, irmão. O que falta acontecer para você começar a crer? O que é que você precisa ver? O que você precisa tocar para você começar a acreditar? Será que você está esperando Jesus vir aqui com os cravos, com a marca dos cravos e dizer: toca aqui para você ver que eu ressuscitei? Isso é um sinal. O que é que você precisa ver? Olha o que a Bíblia fala lá no versículo 10 ainda. Hebreus 3:10. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. É isso que Deus fala. Os seus corações sempre estão se desviando. Os corações de vocês não reconhecem mais os meus caminhos. Era isso que essa geração fazia. O povo clamava a Deus, Deus ia lá, livrava o povo. Aí o povo se voltava para Deus. Aí depois o povo se desviava de novo. Aí Deus ia lá, salvava o povo voltava para Deus. É um coração que não estava em Deus. É um coração que não reconhecia mais os caminhos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para isso, a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E se o nosso coração não estiver em Deus, isso vai acontecer sempre. Sabe por que você uma hora está na igreja, outra hora não está? Sabe por que uma hora você está firme, outra hora você está quase caindo? Porque o nosso coração ele é enganoso. E você continua mantendo o seu coração. Ou porque você dá o seu coração para pessoas, mas não dá o seu coração para Deus. Esse é o problema. Olha o que a Bíblia fala lá em Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26.
meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Danilo, qual a solução para o meu coração não me desviar mais? Qual a solução para os meus olhos não perderem mais o caminho de Deus de vista? Entregue seu coração ao Senhor, irmãos, e confie nele, e o mais Ele fará. É isso. Filho meu, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Mas sabe o que o mundo prega? Siga o seu coração. Se te faz feliz, faz sentido. Vai lá. Esse é o problema, irmãos. Quando a gente faz de nós mesmos os nossos deuses, quando a gente se idolatra, quando a gente se coloca no lugar de Deus, quando a gente tira Deus do trono e se coloca lá, tudo dá errado. É aí que nascem as guerras, é aí que nasce a idolatria, as contendas, as facções. É dessa forma. São os frutos da carne. Não é esse o evangelho que Cristo prega. Não é esse o evangelho que nos foi anunciado. Olha o que a Bíblia fala lá em Gálatas 1:9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Em outra versão quer dizer que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Ou a gente segue a Deus ou segue o mundo, irmãos. Os dois não dá. Não dá. E foi o que o bispo falou, muita gente quer Jesus como seu Salvador, mas não quer como seu Senhor. A gente quer Jesus como nosso Pai amoroso, mas não quer Jesus como nosso Pai que corrige, que disciplina. A gente quer escolher as facetas de Jesus que a gente quer seguir. Ah não, isso aqui de Jesus tá bom, eu quero isso aqui, mas isso aqui eu não quero não. Imagina só um pai que entregasse tudo aquilo que o filho quer. Aquele filho mimado, sabe? Jesus não é esse tipo de pai não, irmãos. Que vai deixar você se destruir por conta dos seus maus desejos. Imagina só se todas as tuas orações fossem respondidas. Onde é que você estava? Se Deus dissesse sim para tudo aquilo que você pediu a Ele, onde é que você estava hoje? Um não de Deus também é amor dele por sua vida. Um não de Deus também é cuidado dele com você. E isso também é ser pai. Hebreus 3:12, continuando o texto. Vou acelerar aqui, Hebreus 3:12. A Bíblia fala o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, irmãos. Cuidado. Olha o que a Bíblia fala, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Tome muito cuidado, irmão. É muito fácil a gente se perder nessa caminhada. É muito fácil os nossos pecados, os nossos desejos, as nossas iniquidades tomarem conta do nosso coração. É por isso que a Bíblia fala, tome muito cuidado, para que você não se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu colega fala aquilo que você quer ouvir, mas o seu amigo fala aquilo que você precisa ouvir. É por isso que a Bíblia está falando, olha, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Com quem você tem andado? Tem gente que fala, cara, eu estou quase caindo, eu estou sendo tentado nessa área e não sei o quê, mas quando você vai ver o ciclo que ele anda, você não está quase caindo não, você está querendo cair, irmão.
Ah não, mas eu estou ali para ser luz. Para cima de mim. Muitas vezes copiando as mesmas coisas, falando o mesmo linguajar. Não se engane. Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. J.B. Carvalho, ele fala o seguinte: quando eu vejo alguém mal, quando eu vejo alguém triste, quando eu vejo alguém, sabe, com uma situação ruim, eu pergunto logo, cadê os amigos dessa pessoa? Porque a Bíblia fala, como um ferro afia um ferro, um amigo afia outro amigo. Então o seu amigo é aquele que vai te ajudar a crescer. O seu amigo é aquele que vai te levar para perto de Deus. O seu amigo é aquele que vai te ajudar a perseverar na caminhada. O teu amigo é que vai te dar conselho mediante a palavra. Esse é seu amigo. Agora aquela pessoa que diz, olha, siga seu coração, faça o que você quiser, vivo hoje, gasta tudo, faz de qualquer jeito. Cara, isso não é amizade não. Na primeira queda que você tiver, na primeira hora que você precisar dessa pessoa, essa pessoa não vai estar lá. Porque isso não é ser amigo. É por isso que a Bíblia ela nos alerta. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe quem é seu amigo? Aquele que olha na sua cara e diz, cara, você está indo para o inferno. Você está indo pelo lugar errado. Você sabe que esse não é o caminho. Mas eu estou aqui para orar junto com você. Eu estou aqui para ler a palavra com você, se você não conseguir ler. Eu estou aqui para jejuar com você. Eu estou aqui para fazer um propósito com você. São essas pessoas que a gente tem que ter por perto, irmão. E lá no versículo 14, Hebreus 3,14, o texto fala: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança de que tivemos no princípio. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Sabe aquela fé que tocou teu coração, que fez você levantar a mão e dizer, eu quero esse Jesus na minha vida? Essa mesma fé, mantenha viva até o fim. É isso que a Bíblia está falando, irmãos. Mantenha vivo isso até o fim. A mesma confiança que você teve no princípio. A mesma fé que Deus, Ele tocou no teu coração. É um coração de fé que vai fazer você permanecer. É um coração de fé que vai fazer você ir até o fim. Foi como eu falei aqui já algumas vezes, a gente não pode ser guiado assim apenas por sentimento. Porque um sentimento, uma hora vai vir, outra hora vai embora. Uma hora você vai estar querendo viver tudo isso aqui. Mas tem hora que você não vai querer pisar aqui, irmão. Tem hora que você vai querer ler a Bíblia toda no mesmo dia. Tem hora que você não vai querer orar para a Bíblia. Por quê? É porque ele é mais crente, porque ele é menos crente. Não, cara, é porque a gente é humano, então o sentimento vai vir uma hora ou outra. Mas quando a gente age por fé, a gente vai dizer o seguinte, cara, eu não estou com vontade, mas eu vou porque eu entendo, porque eu preciso. Eu vou porque eu sei que é necessário. Mas Danilo, como é que eu faço para ter essa fé? Como é que eu faço para que meu coração deixe de ser incrédulo? Como é que eu faço para poder ter uma fé avivada novamente no meu coração? Olha o que o texto fala lá em Marcos, capítulo 9, versículo 20. Abra comigo, Marcos 9, 20. O texto fala o seguinte: então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes, repita comigo, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão
de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, Jesus. Agora ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. A Bíblia fala que esse homem, ele não tinha fé o suficiente. Ele via o seu filho desde a infância sofrendo com tudo aquilo. Ele viu o filho dele diversas vezes se jogando ao chão, espumando pela boca, tendo convulsão. Então, cara, é difícil. Eu sei que é difícil. Tem situações na nossa vida que a gente ora e diz: mano, não dá. Eu não vou conseguir vencer isso. Eu não vou conseguir permanecer naquilo. Eu não vou conseguir ser fiel dessa forma. Eu não vou conseguir agir dessa forma. Eu sei que muitas vezes, com o nosso olhar humano, a gente ora e diz: não dá. E esse homem, ele teve uma atitude correta. Ele chegou até Jesus e disse: Jesus, se podes, cura meu filho. Jesus, muito sabiamente, olha para ele e diz: se podes, tudo é possível àquele que crê. Só que aquele homem, ele decidiu tomar uma atitude diferente. Aquele homem, ele reconheceu que ele precisava de fé. Aquele homem, ele reconheceu que o coração dele precisava ser mudado. Aquele homem reconheceu que pelas próprias forças não dava. Então ele olha para Jesus e diz: eu creio, Jesus, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Irmãos, muitas vezes a gente precisa tomar uma atitude como essa, de olhar para Jesus e dizer: Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Jesus, no meu olhar é impossível isso. Nas minhas forças eu não consigo vencer isso. Nas minhas forças não tem mais perspectiva para mim, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. E a Bíblia fala que na mesma hora, Jesus, ele repreendeu o espírito mudo e surdo e salvou a vida daquele jovem. Irmãos, tudo que Jesus espera é um posicionamento nosso. Se você parar para observar os milagres que Jesus realizou, todos os homens e mulheres que receberam esse milagre tomaram atitude. A mulher do fluxo de sangue se espremeu no meio de uma multidão. O cego Bartimeu, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todos tomaram uma atitude. Qual atitude nós vamos tomar? Eu queria que você ficasse de pé nesse lugar. E o texto em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Olha bem para mim. O texto lá em Hebreus 3,15, ele fala o seguinte. Ele finaliza dizendo: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Todo mundo. Esquece quem está do seu lado. Esquece quem veio com você, esquece quem você convidou. Eu queria que você mentalizasse nesse momento, só você e Deus. Esse é o tempo que o Senhor separou para você. E é isso que o texto fala. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Deus está falando com muita gente aqui hoje. Tem muita gente aqui hoje ouvindo a voz de Deus. Mas uma atitude precisa ser tomada. Um posicionamento precisa ser tomado. Continue ainda com seus olhos fechados. Deixa Deus falar com você nessa noite.